Olá, sou Samuel Souza de Paula e você está no programa Espiritualidade Natural. Todos, sem exceção, são médiums? O que é um médium? Existe diferença entre religião e espiritualidade? Estas e outras perguntas serão respondidas por Maísa Intelizano, palestrante e instrutora em cursos teóricos e práticos sobre espiritualidade, com mais de 30 anos de experiência pessoal com a mediunidade. Acompanhe! Em algum grau, sim. O tipo de mediunidade varia, o nível de sensibilidade varia, mas todos nós somos médiuns. Todos nós, em algum grau, nós sentimos e podemos perceber a influência dos espíritos. Nesse sentido, todos nós somos médiuns. O médium é um intermediário entre o mundo dos chamados vivos e o mundo dos chamados mortos, né? Então é aquela pessoa que consegue trazer para cá, para o nosso mundo material, o mundo dos encarnados, a mensagem, as informações do mundo espiritual. É essa pessoa que faz esse intercâmbio, ela consegue fazer essa ponte entre as duas realidades. Eu tenho algumas buscas, algumas demandas que são muito típicas, né? Tem aquelas pessoas que não querem a mediunidade trabalhada dentro de uma doutrina específica, elas querem entender a mediunidade de um ponto de vista mais amplo, mais universalista. Tenho aquelas pessoas que estão vivenciando fenômenos, não sabem o que é, e às vezes até sofrem algum prejuízo com isso, ou social, ou de saúde, por perturbações. Então essas pessoas chegam até mim procurando uma ajuda, uma orientação de como lidar com isso. E tenho aquelas pessoas que já conhecem o fenômeno, mas que, como estão restritas a uma abordagem única, exclusiva, elas querem ampliar essa visão e entender melhor o fenômeno. Principalmente são essas 3 demandas que eu tenho. A religião, na verdade, é a forma como você expressa a sua espiritualidade. A espiritualidade é inerente ao ser humano. Todos nós temos a espiritualidade em nós. Como nós vamos expressar é que varia. E aí a religião entra, porque eu posso expressar através de uma religião ou de outra. É só a forma de expressar a espiritualidade. O próprio nome está dizendo, né? O curso de desenvolvimento mediúnico espírita, ele é muito focado dentro da doutrina espírita, dentro dos preceitos espíritas, dentro do que o Kardec colocou, que é muito importante, é uma base importantíssima. Inclusive eu uso essa base no meu curso. Mas eles ficam restritos ao espiritismo. Eu não, eu consigo trabalhar a Umbanda, por exemplo, o hinduísmo, o taoísmo, eu consigo trazer para dentro do curso outras técnicas de energização como o reiki, a cura prânica, eu consigo abordar outras filosofias e com isso o fenômeno da mediunidade ele consegue se expandir para a pessoa, né? A visão de mediunidade que a pessoa acaba tendo e da própria espiritualidade acaba sendo muito mais expandida. Puxa, eu sou médium, eu vou dizer assim por alto, há mais de 30 anos, já que eu lido com a mediunidade. Desde a minha adolescência, eu sempre vivenciei os fenômenos, tive a oportunidade de trabalhar dentro da Umbanda, dentro do Espiritismo, por vários anos, né? Fiz a formação, o desenvolvimento dentro da Umbanda, depois fiz a formação dentro do Espiritismo. Então, assim, eu como médium há mais de 30 anos, como formadora de médiums, vamos chamar assim, há 10 anos já, que eu tenho esse curso e que eu oriento pessoas e que encaminho essas pessoas dentro da sua própria mediunidade. Em torno dos 15 anos, eu comecei a ouvir, sentir coisas, perceber coisas diferentes. Eu
Desde criança sempre tive amigos imaginários, que não eram imaginários. Já muito pequena eu tinha projeções astrais conscientes, muito conscientes. Então assim, isso para mim sempre foi muito presente e muito natural, não me assustava. E aí quando eu estava com uns 15 anos, 14, 15 anos, o meu pai começou a frequentar a Umbanda e me levou. E aí nós começamos a ver que eu tinha mediunidade e começamos a desenvolver a mediunidade dentro da Umbanda. Meu pai se afastou e eu continuei. Eu segui o caminho e fiquei na Umbanda uns 15 anos quase. Depois fui para o Espiritismo, fiquei mais uns 13, 14 anos. Então, assim, foi um despertar muito natural, muito gostoso. Eu não tive, assim, nenhum incômodo com isso. Foi difícil porque não tinha quem orientasse como a gente tem hoje. Mas não foi nenhum incômodo, não. Sempre eu gostei muito da coisa. Durante um transe mediúnico, você pode ter uma regressão espontânea do médium, né? Ele pode acessar conteúdos próprios ou até conteúdos de outras pessoas ou das próprias entidades que estiverem se manifestando. Então esse conhecimento dessa possibilidade, esse conhecimento desse conteúdo, do que fazer com ele, como lidar com ele, é muito importante, porque se a pessoa entrar num fenômeno desse, você sabe como orientá-la e sabe como distinguir uma coisa da outra. Então não é propriamente, nesse caso, uma terapia, mas a técnica da regressão de memória, ela pode sim ser muito útil no trabalho com a mediunidade. Durante as práticas no curso, ele começou a ver muitos padres, começou a ver índios brasileiros, e ele não entendia por quê. E aos poucos nós fomos aprofundando essas visões que ele tinha, essas sensações que ele tinha, e nós descobrimos que ele tinha sido um padre jesuíta numa vida passada, e essa memória de alguma forma estava retornando na medida que ele avançava dentro da mediunidade. Né? E até virou brincadeira, né? Porque ele tem jeito de padre, e a partir dali, pessoas que inclusive nem conheciam ele, começaram a dizer para ele, puxa, você parece um padre, e não sei o quê. Então é muito interessante, porque isso aflorou durante o curso, durante a prática, né? E aí a gente teve a oportunidade de ver esse fenômeno e confirmar essa impressão, depois eu pude confirmar. Então esse é um exemplo bem claro do que pode acontecer na prática mediúnica. A mediunidade inconsciente, como o próprio nome está dizendo, o médium fica inconsciente durante o fenômeno. Ele não tem registro nenhum do que está acontecendo, do que está sendo feito, nem dele e nem do ambiente onde ele está. O médium consciente é aquele que está em transe, sim, mas ele mantém a consciência do fenômeno. Ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que está sendo dito, ele sabe o que está acontecendo à sua volta. E no meio do caminho entre as duas situações, nós temos o semiconsciente, que é aquele médium que sabe mais ou menos o que está acontecendo, ele sabe onde ele está, ele sabe o conteúdo do que está sendo feito, mas ele não registra detalhes. Então, se depois do fenômeno você for conversar com esse médium, ele vai saber o que aconteceu, mas ele não vai poder te dar detalhes da conversa, ou do que foi feito, ou do trabalho que foi realizado. Então, hoje, a maioria dos médiums está como consciente ou semiconsciente. Porque a semiconsciência, ela varia. Há dias em que a gente está mais consciente e dias em que a gente está menos consciente. Depende da entidade, depende do trabalho que está sendo feito, depende do ambiente e depende até da própria condição do médium, né? Então, o grau de consciência durante o fenômeno pode variar muito. Mas 99% dos médiums é consciente ou semiconsciente. O inconsciente é raro. Essa foi uma expressão que eu inventei para falar daquela coisa, né? Porque não deixa de ser terrorismo. Se você não praticar, não desenvolver a sua mediunidade, sua vida vai andar para trás, você vai ter um monte de problemas, você vai ficar obsidiado. Isso é terrorismo, né? Porque o que a pessoa precisa, na verdade, é um equilíbrio emocional, entender o que é aquele fenômeno para poder lidar com isso.
Mas não porque os espíritos vão começar a persegui-la, mas porque ela mesma não vai ter equilíbrio e a vida dela vai ter mais problemas do que se ela tiver equilíbrio. E isso não precisa ser em relação à mediunidade, isso pode ser em relação a qualquer outra coisa. Então, assim, se a pessoa tem a mediunidade, ela deve desenvolvê-la, ou praticá-la, ou estudá-la, por questão pessoal, não por uma questão de terrorismo, né? Os espíritos continuam conosco, a gente sendo médium ou não, a gente desenvolvendo ou não, eles estão por aí, né? Então, eu não gosto muito dessa coisa do ameaçar o médium. Ah, se você não desenvolver, você vai, a tua vida vai andar para trás. Isso realmente para mim é terrorismo. Em primeiro lugar, ela identificar essa sensibilidade. Ela tem que reconhecer que ela tem essa sensibilidade, né? É muito importante que ela perceba que tem algo diferente que acontece com ela em determinadas situações. Ao perceber isso, ela tem que procurar também se defender de alguma maneira. E para isso ela vai precisar estudar. Saber quais são os recursos que ela pode usar para se defender, para se isolar, dependendo da situação. Estudar o fenômeno, porque às vezes a sensibilidade é muito mais uma falta de preparo do que propriamente a sensibilidade, porque na medida em que você treina essa sensibilidade, você aprende a usar isso, você consegue controlar isso, porque ela é controlável, né? Não 100% do tempo, mas em grande parte do tempo a gente melhora muito esse controle. A maior defesa que a gente tem é vibrar a luz, né? O grande erro, digamos assim, o grande engano que as pessoas cometem é que elas acham que a luz tem que vir de fora, né? Então elas imaginam uma luz, vem de fora, ilumina, protege, não sei o quê. Só que quando a luz vem de fora, dependendo do que você tiver com você, você vai fechar essa proteção luminosa com aquilo dentro. E aí você não vai ter a proteção total. Então o ideal é que a gente crie a nossa luz de dentro para fora, né? Então uma prática muito simples que qualquer pessoa pode fazer é visualizar um ponto luminoso bem no centro do peito, que é onde está o nosso chakra cardíaco, um ponto luminoso de qualquer cor, mas preferencialmente branco, dourado, prateado, um ponto luminoso no centro do peito que aos poucos se expande e pulsa e vai abrindo, né? Até que essa expansão, à medida que a gente vai visualizando, até que essa expansão cubra todo o nosso corpo e a nossa aura. Aí sim, você consegue, ao mesmo tempo que se protege, você vai empurrando naturalmente qualquer negatividade para fora da sua aura, porque você está gerando a luz de dentro para fora, né? Agora, não basta só gerar a luz, é preciso sentimentos elevados, propósitos nobres, uma intenção legal, né? Se você for fazer isso só a luz pela luz, né, é melhor pendurar uma lampadinha no peito, que aí também né, é mais fácil. O nosso curso, que a gente vem trabalhando há 10 anos, a proposta é trazer um embasamento teórico a respeito da espiritualidade, da percepção extrasensorial do ser humano, do parapsiquismo, entender o que é isso, como isso acontece, entender que isso é uma qualidade humana e não religiosa, não tem nada a ver com religião, é uma capacidade humana, assim como pensar ou sonhar ou qualquer coisa assim. Então nós damos um embasamento teórico na primeira parte do curso, para que a pessoa tenha acesso a tudo isso, entenda o que é bioenergia, o que é um fenômeno mediúnico, o que acontece, como ele acontece, quais são os sintomas, porque há sintomas. Então nós trabalhamos essa parte teórica. E aí, depois dessa parte teórica, nós entramos na parte prática. Então nós começamos a fazer práticas de bioenergia, começamos a fazer práticas mediúnicas, sempre usando o método das 5 fases do Edgar Armond. Porque com o método das 5 fases nós dividimos o fenômeno em etapas progressivas, cada vez mais profundas, e o médium percebe que, dividindo o fenômeno em etapas, ele consegue controlar e entender o fenômeno
melhor do que se ele acontecer de uma vez. Então, à medida que ele vai praticando o método das 5 fases, ele vai também conhecendo quais são as suas sensibilidades, porque varia de um médium para outro. Ele vai aprendendo como lidar, como controlar o fenômeno, se ele precisar parar o fenômeno, por exemplo. Ele não fica à mercê do fenômeno, né? Então, juntando a parte teórica com a parte prática, o médium desenvolve muita segurança para trabalhar com isso. Ele perde aquele medo de ser tomado em qualquer lugar, de ser tomado por qualquer coisa e depois não sair. São mitos, são fantasias que as pessoas foram criando em torno, às vezes, até de coisas reais, mas de pessoas que estavam em desequilíbrio, estavam desorientadas. Isso é possível fazer com mais autocontrole, com mais segurança, a partir do que a gente trabalha no curso. Esse ano nós estamos abrindo o nosso próprio espaço, estamos muito felizes com isso. Vamos fundar já fundamos, né? Agora estamos montando o Instituto Arca de Mediunidade e Espiritualidade, onde a gente vai começar a dar o curso. E com essa possibilidade do espaço novo, nós vamos ter 2 turmas. Nós tínhamos só uma turma, que era só de sábado, de manhã, e agora nós vamos ter a turma do sábado, que já é a tradicional, e vamos ter uma turma às terças-feiras à noite, para quem não pode frequentar o curso de sábado. O nosso espaço fica no Ipiranga, na rua Debré, número 26, Sobreloja, e por enquanto ele está em montagem. Nós estamos trabalhando para deixar ele bonitinho para receber as pessoas para o curso. É um curso que, além do curso de mediunidade e espiritualidade, eu promovo integração, eu tento integrar as pessoas, umas às outras, a própria realidade, enxergar o mundo de um ponto de vista espiritualizado. Então é um trabalho muito gostoso que a gente faz. E a minha mensagem a espiritualidade não é um bicho do outro mundo, não é uma coisa que está separada de nós, ela é intrínseca a nós. Nós todos temos algum nível, algum grau de espiritualidade. E é preciso que a gente olhe para isso, até para a gente ser uma pessoa mais inteira, mais íntegra, mais plena dentro daquilo que a gente é. Então, assim, a minha proposta é justamente isso, levar uma espiritualidade mais natural para as pessoas, com menos mito, né? É uma coisa muito gostosa, é uma coisa muito bonita que nós temos, é um recurso, é uma capacidade que nós temos e que está sendo mal interpretada e mal usada. Então, meu convite permita-se viver essa espiritualidade que já está aí e que muitas vezes a gente não conhece. Que